Desde manhã cedo. Eu nunca durmo de barriga para baixo, nunca. E nem eu dormi. E eu estava meio inconsciente assim, eu vi uma coisa pegar meus pés assim, virar ao contrário. E eu. Aí eu despertei a consciência, né? E aquela coisa pegou um cobertor, jogou na minha cabeça assim, espírito. Aí pegou nas minhas costas assim, começou a me empurrar minha cabeça para tentar me fazer com raiva, velho. Com raiva de mim, raiva vai de mim, raiva para lascar. Aí tentava me tirar. Sabe quando a pessoa tenta te matar no travesseiro assim? Só que eu percebi, né? Acordei, despertei no meio do processo do assédio. Aí eu percebi a situação, aí me acalmei assim, né? Falei, bom, eu não vou ficar assim, calma, não vou ficar assim, Daí comecei. Aí eu cheguei, joguei uma energia contrária, assim, negócio, ele me soltou na mesma hora, eu senti a energia sair dele, assim, na hora ele não conseguiu segurar mais. Aí eu saí, voltei pro corpo, abri os olhos. Foi só isso. Aí eu abri os olhos, né? E aí todo aquele arrepio assim, né? E a característica de quem aí estuda projeção astral há muitos anos, eu sentindo a presença do espírito no quarto ali. Falei, caraca. Por causa da medicação, fechei a porta, velho. Fechei a porta para sair. O bicho, pensa, o bicho tá pegando. O espírito não está aceitando. Ó, eu tô me arrependendo, eu tô com o corpo gelado nesse momento aqui. Não está aceitando, sério. Chega por trás das minhas costas aqui, ó. Não está aceitando a perda do controle. Impressionante. Vocês têm que se ligar. Saulo, por que você está falando isso? Que é assustador. Isso acontece com você. Só que você não percebe. Ninguém fala. É igual para todo mundo. Você não tem conta com o mentor? Tem também. É mais difícil. Mas não lembro tanto. Mas também tem. Os mentores também estão aqui, tá? Jogando boas energias. Mas vamos começar. Hoje é o dia das almas do cebosa. Atitudes de encosto. Basicamente, esse vídeo ele é voltado às atitudes mesmo. Tá? Não tenha medo não, que assim já acontece. Você tem medo de bactéria? Peraí. Leslie. Você tem medo de bactéria? Então vá para outro planeta. É lotado aqui. Lotado. Nos seus dentes tem mais bactérias do que gente no mundo. Então, arranca os dentes? Não, né? Aqui é assim. E você já está convivendo com isso, goste ou não. Ter medo é respeitável, mas não adianta nada. Entendeu? Só se você usar o medo de forma patológica, se usar de forma inteligente, né? Estratégica, existe uma força contrária. E a gente tem que trabalhar o tempo inteiro contra ela. Faz parte, velho. Faz parte. E é legal isso até certo ponto, né? A convivência nesse ponto. Vamos começar. Seguinte, esse vídeo não é para encosto desencarnado, não. Existem atitudes, irmãos, que nos aproximam de atitudes de seres moradores do umbral. Não quer dizer que você seja um encosto que vai morar no umbral. Eu estou falando que os encostos têm esses atributos. Eu e você vamos ter vários. Nos cabe ao identificar, começar a trabalhar. E observe que eu vou falar uma coisa para você que vai margear esse vídeo. Pai da foca, mãe da foca, filho da foca. Nós precisamos entender que todo encosto tem justificativa. A atitude errada é atitude errada. A atitude estratégica é atitude estratégica. Exemplo. Você não fala com alguém, mas aquela pessoa não presta. Justificativa. Pensamento de mentor é o seguinte: eu já não carrego raiva dessa pessoa, mas nesse atual momento consciencial não tem abertura para diálogo. Eu fui assim muitos anos com meu pai. Quero amizade, mas não dá para ter amizade com essa criatura. O mentor, então, equilibradamente, se coloca numa posição de espera, talvez numa vida não vá ser, talvez na próxima, mas não carrega peso no seu coração. O encosto, falo mesmo, não carrego desaforo para casa, eu sou assim. Pensamento de encosto. Então, todo obsessor tem justificativa. Não me venha com justificativa para cá. Não vai funcionar, não tá? Nem comigo, nem com o mentor, nem com a lógica de como funciona
as organizações de tirar esses entrelaçamentos energéticos. Vamos começar, tá? Parte 1, falta de educação básica. Pessoa que não dá bom dia, a não ser que você tenha alguma dificuldade, seja um autista, ou tenha tá? Ah, mas eu estou depressivo. Cara, se você passa por uma pessoa, se você não dá bom dia, não olha na cara, não responde, isso não é desprezo silencioso. Você acostumou a viver no seu próprio mundo. Não é uma atitude de encosto. Não, vou dar... Eu não estou falando para você sair pela rua de São Paulo dando bom dia para todo mundo. Fala com as pessoas que estão ao redor. Observe, no seu... Chega no ambiente educado, você está com algum problema. Ah, mas eu tenho problema. Justificativa. Se você tem algum problema, encosto também tem. Por isso que ele não consegue olhar para o lado. Certo? Chegou no ambiente, boa noite, todo mundo. Eu tenho minhas dificuldades, aquele cara ali também tem, velho. Que nesse momento nós nos encontremos, sei lá, que melhora um pouco a situação dele. Se eu estou muito pesado, compreensível. Mas, independente de qualquer coisa, não falou com as outras pessoas, você está tendo uma atitude de encosto. É uma atitude de espírito desequilibrado. Está tão mal que não fala. Então, perdão, é exatamente isso. Desprezo silencioso porque está sofrido. É compreensível? É compreensível. É respeitável? Também é. Mas ainda continua sendo atitude de encosto. Entendeu? Uma pessoa de alta consciência vai precisar ter paciência com você, porque você é um mal educado. Ah, mas ele é mal educado. Tem justificativa, mas continua sendo. Ponto. Tá entendendo? Primeiro ponto. Tratar mal quem está servindo. Tratar mal o garçom, tratar mal o atendente, tratar mal o porteiro, tratar mal o recepcionista. Só trata bem quem você tem interesse. Tá? Encosto sempre pisa quem está embaixo. Ou ignora. Não é interessante para... Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou importante. Eu sou de... Então, assim, espiritualidade nenhuma sobrevive a isso. É a atitude de encosto. É um ser que carrega em si uma atitude de encosto. Entendeu? Cara, tem gente... Cara, eu convivi com gente que eu não sei... Eu ficava assim, cara, como é que ninguém percebe isso? Eu não sei o tamanho desse vídeo. São 60 pontos que eu vou listar aqui, os 60. Então, eu vou fazer esse vídeo até acabar os 60. Senão eu vou para outro vídeo depois. Mas eu preciso falar os 60, todos são bons. Convivia com gente, chegava no ambiente, oi, fulano, eu ali. Oi, falava com todo mundo. Era oi, abraçava amigo. Não olhava na minha cara. Era a simpatia do universo. E aí, meu brother, me abraça. Oh, que cara legal, eu ali, ó. Não existia, nunca tinha feito nada. Sabe por quê? Eu não tinha relevância para esse ser. Eu era irrelevante. Isso é atitude de encosto. Uma pessoa educada, ela fala, oi, tudo bom? Como é que você está? Como é que você se chama? Ah, Saulo, pô, prazer conhecê-lo, tá? Tudo bom? Se é amigo, pô, tá, qualquer coisa, estou aqui. Isso é uma atitude de uma pessoa simpática, que chega, que cria uma conexão. Vem cá, cara, senta aqui. Toma uma, pega um corote e tal. Isso é uma atitude. Certo? Não falar com pessoas sem motivo. A pessoa cruza o ambiente, finge que os outros não existem. É parecido com isso. Ninguém é obrigado a ser amigo, mas ignorar deliberadamente é agressão. E pesa o ambiente. Como é que você passa no lugar e não fala? Eu não falo, eu não gosto. Tem que falar, isso é encosto. Você é um encosto. Mas o fulano é mais educado. Fale mesmo do bom dia ao psicopata. Tudo bom, seu psicopata? Como é que você está? Você está bem? Ô, seu narcisista malvado. Você está bem? Tudo bem para você? Um abraço para você. Bom dia para você. Tem que falar, velho. Oh, você se protege? Chega no ambiente, fala. Oi, tudo bom? Eu não gosto daquela... Fale. Como assim não gosta? Quem você é? Encosto é? Encosto que é assim. Eu não gosto desse... Encosto é dessa forma. É assim que encosto é. Se é encosto, que é atitude de encosto. Fala. Mesmo que você não goste. Aí você é falso, melhor ser falso, porque você está começando a trabalhar, em princípio, uma coisa que você não pode ter. Porque você tem raiva do cara.
Ah, ele não presta. Mas quebra o gelo. A atitude de encosto é guardar raiva e ficar se mantendo no ambiente horrível. Não faça o ambiente ficar horroroso. Não tem coisa pior de que estar no ambiente que não falar com um ser, velho. É horroroso isso. Quebra isso. Você pode usar a justificativa que você quiser. Ah, Saulo, mas essa pessoa é um assassino, não sei o quê, tarará. Tem casos e casos. Eu estou falando de uma situação mediana, pelo amor de Deus. Tem outros casos que são complexos. Mas em situação de normalidade, só porque o cara é meio snob, metido, aprontou com não sei quem, não sei o quê. Sabe o que foi acontecendo um problema? Foi acontecendo um problema. Criou uma celeuma, criou um problema, você não fala mais. Então tem que começar a quebrar. Algumas coisas são possíveis. Eu queria deixar claro que outras, infelizmente, não são tão simples. Mas verifique se sua justificativa é verdadeira ou se ela não passa de um processo de seu ego não conseguindo sair disso. Porque se for realmente, esse cara é um abusador sexual, isso aqui eu não sei, um agressor, não sei, me bateu do nada, tentou me matar, tentou me passar para trás, são outros 500. Não tendo dentro disso, se é só uma questão de cara feia, de não, dá bom dia, passa, tudo bom, bom dia. Passa, acabou, ignora, você não precisa ser amigo não, tá? Estou pedindo para você ser amigo não, porque não dá para ser amigo de alma cebosa. Mas só passa, não deixa o clima tão pesado, entendeu? Falar mal pelas costas. Não faça isso. Fez encosto. Nós fazemos. Não quer dizer que você fale pela frente mesmo, né? Mas, educado, encosto adora isto. Não, tá? Adora. Então, chegou uma pessoa para você para falar mal, você precisa ser do calmo, observador. Olha, mas essa pessoa, talvez ela esteja com algum dificuldade. Não, ela não presta. Não, cara. Ela deve estar com algum problema, velho. Será que não tem um... Não, velho, outro dia não sei o quê. Não, olha, é o seguinte. Ela não está aqui para se defender, não sabemos exatamente o que é. Você não vai... O único problema disso, você estando na posição de quem vai ouvir a coisa ruim, a falar mal pelas costas, que você vai perder o amigo, entre aspas. Mas, cara, dica de ouro. Chegue mais perto. Quem fala de um, fala de qualquer um. Ponto final. Se alguém procurou você para falar de fulano, ela é capaz de procurar outro para falar de você. Ponto. Então, não dê asa para cobra. Chegou para falar? Corta. Tem alguma mentira aqui no que eu estou falando? Não se fala de ninguém, tá? A não ser que você esteja de fato preocupado com a criatura. Aconteceu uma situação que as pessoas chegaram, olha, você viu fulano tá, falei, olha, acho que ele está com alguma dificuldade mesmo, ele estava tomando a medicação e tal, talvez ele nos cabe agora, como estudante de medicina, eu falei assim, tomar um pouco de cuidado, as pessoas ficaram tudo assim. E foram continuar a fofoca lá pelo canto, que perto de mim não deu. Então, você vai ter causar intriga de propósito. Fala uma coisa para um, fala para outro, só para ver o circo pegar fogo. Já viu alguém fazer isso? Encosto. Ó, fulano ali, ó, tá falando mal. Ó, fulano, você viu fulano? Você ficou sabendo dessas coisas? Ah, rapaz, você viu aquilo? Atitude de encosto. Pessoa sensata não faz isso. Pessoa sensata... Teve uma situação agora na faculdade, uma pessoa... Cara, foi um bafafá na faculdade. Isso eu estou falando para vocês agora por causa do assunto. Uma pessoa que estava no 8º período, já indo para o internato. Eu acabei de chegar no ciclo clínico, essa pessoa está saindo do ciclo clínico para ir para o internato. Meu próximo passo daqui a 2 anos. Essa pessoa, na prova de OSCE, essa que eu fiz, ela entrou nas salas escondidas, foram 2. Tiraram fotos de todas as salas e saíram. Só que as câmeras estavam ligadas e elas não perceberam. Cancelaram, elas vão ser intimadas, vão responder um processo administrativo, não vão passar nesse semestre, vão esperar, tem pausa, não vão para o internato, vá. Aí todo mundo só falava nisso. Não, você viu, não sei o que, você viu? Rapaz, você viu aquilo, você viu aquilo? E eu fiquei ouvindo aquilo, tentando, não entendia, falei, olha, realmente a atitude não tem o que falar, né? Mas, sei lá, vamos... É ruim, deve ser ruim para a imagem deles, né? Aí, só que coisa.
Eu estava sentado, eu sentei, eu cheguei para estudar, era prova de morfo. Vê que coisa, se eu quisesse. Ou se eu quisesse, eu não vou falar, vou falar só para vocês aqui, são poucos, só são 600. Eu vou falar, não, mas não vou falar quem foi, não vou falar a atitude, muito diferente, vou falar a ação em si. Eu estava sentado, né? Eu estava sentado, estudando para a prova de morfo e práticas que ia ter. Fui o primeiro a chegar. São 1.000 e poucas, depois mais 10.000 que vão assistir depois, ninguém vai saber. Aí eu estava sentado ali, mas não contei para ninguém isso. Para ninguém eu falei isso. Só para vocês. Aí eu não falei nomes lá, eles falaram o nome das pessoas, tal. Enfim, a ética. E eu estava sentado, uma pessoa chegou. Saulo, os professores já chegaram. Eu sentado no corredor, com o meu computador, estudando. Eu falei, acho que não, acho que eu fui o primeiro a chegar, estou aqui uns 40 minutos já, falei assim. Aí eu, olhando assim no corredor, dá para ver. Ela foi até lá e tentou abrir a sala das provas. Aí abriu a primeira, eram duas. Aí foi abrir, tentou abrir a segunda e voltou. Poxa, os professores trancam as portas. Aí eu olhei para a criatura assim, velho, e falei, meu Deus do céu. Essa criatura não sabe o que é noção. Ela, me vendo ali, foi capaz de fazer isso na minha frente. Ainda voltou sem nenhuma vergonha e disse para mim que tinha tentado. E eu vi, né? Eu vi toda a ação. Cara, não existiu a ação em si, mas existiu a tentativa. Se a porta tivesse aberta, ela tinha entrado. Exatamente a mesma coisa, tá? E eu fiquei, claro, depois que eu ouvi o caso, eu ouvi e fiquei na minha, né? Podia ter falado, alguém daqui da sala também tentou. Mas eu sei exatamente quem foi que fez isso. E não falei nome. Jamais vou falar. Jamais vou comentar isso. É problema da pessoa, ela que carrega isso para ela lá. Até porque ela também não violou o processo. Mas olhe que situação. Fazer piada humilhando os outros. Piada sobre aparência, jeito de falar, jeito de andar, ou coisa que alguém está fazendo. Encosto faz isso rindo e vem com uma forma de estar assim, ó. Risadinhas. Você viu o cabelo de fulana, né? O cabelo dela tá todo feio. É mesmo. Aí uma ri com a outra. Você viu? Olha o tamanho da barriga de fulaninha. Cara, isto é atitude de encosto. A atitude de encosto. A pessoa está fazendo uma coisa ali, está se esforçando, você chega rindo. Quer ver uma atitude de encosto dos meus musicais? Eu fiz o vídeo outro dia. Várias pessoas têm mania de fazer isso. Eu sei que eu não sou a última bolacha de biscoito cantando, mas eu não desisto. Pelo menos tocar, eu sei que eu toco razoável. Cantar, mas as pessoas, cara, é uma coisa. Até pessoas que, entre aspas, se dizem amigas ou se diziam, chega lá e sempre é com risadinha. Saulo, como cantor, é um ótimo projetor, uma piada pronta. Uma quantidade incrível de pessoas, isso é uma atitude isso chega a ser se beirar de perversidade, de narcisismo perverso. Porque você chega num lugar público, velho, e faz uma coisa dessa, sempre, cara, ali tem um sentimento, né? Tem uma pessoa, sei lá, vou botar uma piada na pessoa, vou botar um apelido, tem que tomar um pouco de claro. Eu já fiz algumas coisas aqui, as quais eu tive que ir atrás para resolver nas brincadeiras assim. Mas não sei o que é. Independente de qual sentimento tenha no coração da pessoa, ela pode estar brincando somente por achar que tem intimidade, ela pode estar brincando por eu ser uma pessoa, ela pode estar brincando por ter uma inveja, não importa. Faltou um senso, você concorda? O encosto não tem senso. Ele dá pancada no outro. O encosto é assim. Não faça isso nunca, tá? É atitude de encosto. Risadinhas, grupinhos e deboche. Ficar em grupinho. Tem gente que faz o WhatsApp para falar mal de outro. Conheço algumas situações. Já fizeram para ficar cochichando e apontando. Só que, Zeco, não existe amizade na maldade. A maldade não tem amigo. Você parece engraçadinho, parece espiritual, parece legal. Mas se alguém entrou nesse grupo e começou a falar, quando se beira a falta de ética, ela volta para cá. Então, as mesmas pessoas que estavam rindo no grupinho vêm falar para cá. Foi exatamente isso que aconteceu algumas vezes, isso, não, nem ligo. Rapaz, os bastidores são sujos. Eu que sou na minha, eu não me envolvo, eu não estou em nenhum grupo, eu não participo porque é tão pesado.
o envolvimento humano, que é melhor você ficar um pouquinho mais, um pé atrás, para tomar cuidado, para não entrar, porque você se sente até desmotivado a estudar espiritualidade se você entra no troço. E não é só isso, é em todos os lugares isso. Então, é preciso tomar cuidado, que não existe parceiro para falar mal dos outros, tá? Não tem parceria. A gente está falando de seres sem ética, que ao menor espaço, você está sendo sem ética, quem está ao seu lado está sem ética, e essas mesmas pessoas farão as mesmas coisas e estavam com você lá e foram falar para mim, mandando o print da conversa que aconteceu. Não foi uma vez só, não, foram várias. Você não tem amigos para falar mal. Amigos jamais fazem isso. Então não pense, isso em qualquer lugar, tá? Não pense que fazer grupinho para ficar fazendo coisinha é bom, é ruim. Essas pessoas que já estão fora da ética, então não vão respeitar o quebra de contrato. Então não fale, quer uma dica? No trabalho, em qualquer lugar que você for, jamais fale de pessoas. Vai vazar e você vai se lascar. Porque o cara vai falar, tá? Julgar a aparência alheia. Olhar aquela pessoa, olha que gorda. Olha o cabelo dela, que horrível. Oh, encosto, acha que é agressão moral, coisa de encosto, a diminuição do outro, coisa de encosto. Não se faz mais isso. Algumas atitudes a gente tem que pensar. Preconceito disfarçado de opinião. Rapaz, eu só estou sendo sincero. É meu jeito, eu sou assim. Você é mal educado. Tá? Não, é porque eu sou espiritual assim, eu fui dado a falar. Você está achando justificativa, achando que está certo para ser mal educado. Não se faz isso. Está tudo bem que se tenha feito, está tudo bem que se ainda se faça, ponto para mudar. Eu falei que muitas das coisas que aqui estão vão englobar todos nós. E, cara, não tem o que falar, é atitude de encosto. Uma coisa é você chegar para uma pessoa, chamá-la, né? Por exemplo, chamar Humberto. Aí eu converso, Humberto, vem cá. Ó, Humberto, perceba. Humberto, estou mentindo se eu sou assim ou não? Não, vamos fazer o seguinte, Humberto, a gente conversa amanhã. Vamos esperar passar essa energia, a gente senta juntinho aqui. Eu e ele sozinho, como amigos, sem nenhum outro. Aí você não quer aparecer, aí você chega para a pessoa e diz, cara, e aí, olha, tá tudo bem? Não, velho. Aí vocês se cuidam, você chega para a pessoa, fala, ele chega para mim, não estou achando que isso aqui você pode melhorar ali, colar. Sempre é o respeito. Isso é atitude de sensatez. Fora isso, orgulho travestido de superioridade. A pessoa que se acha mais evoluída, mais inteligente, mais desperta. Aqui, nesse mundo da espiritualidade, ó, em fóruns, desistir de participar de fóruns. Debates intelectuais, inclusive o fórum do GVA está aqui guardado, eu estou para voltar a ele. Mas, cara, a gente tem que aprender a viver com o contraditório. Eu não tenho nenhum problema. A questão não é essa. A questão é que tem gente que ela é o contraditório. Rodrigo, já te respondo depois, tá? Ela é o contraditório. Encosto espiritualizado é o mais perigoso que tem, porque ele tem resposta para tudo. Aí eu me lembro que às vezes assim, tinham pessoas boas e tem outras que você tem que aprender a lidar com todos os tipos. Aí você respondia de forma técnica. Aí a pessoa ia falar, nossa, faltou um pouco de sentimento nessa resposta. Aí você responde de forma sentimental. E o outro, nossa, foi meio falhas, faltou coisas aí nessas suas informações. Então não tem o que fazer. Então era a mesma pessoa que fazia, um ou outro assim. Então tem gente que é uma questão ela é superior. Então é uma discussão de ego. Aí muitas vezes eu precisava participar do assunto como se fosse um Zé. Porque, infelizmente, a pessoa quer participar de coisas meio complicadas. Isso aí o tempo inteiro. Egoísmo constante. Cara, precisamos conversar sobre isso. Pessoas que só pensam em si. Nos seus próprios problemas, nas suas próprias coisas, nas suas próprias coisas que vão ganhar. Nunca pergunta e nem se preocupa com o grupo. Nunca se coloca disponível. Tudo é para ela o tempo inteiro. Isso começa em casa isso. Sabe quem quer muito assim? Que é preciso? Filho. Filho nasce, já começa em casa. O pai,
Aí a mãe trabalha, compra as coisas, paga a escola, paga a faculdade, vai buscar na escola, comprar roupa, dá dinheiro para passear, não sei o quê. Aí passa o curso de inglês, não sei o quê, vai levar, vai trazer. Esse ser passa a viver no mundo em dá para cá, dá mais, vem mais para cá, você é obrigado a dar, me dá mais. Ele cresce nesse mundo. Nunca falta comida, nunca falta nada. Então ele vem, ele sai dali nesse mundo em que tudo existe para servi-lo. Eu que tenho. E ainda serve emocionalmente, porque ele não está bem emocionalmente na relação, ele não está bem emocionalmente na escola, aí precisa colocar, está com mais problema, precisa botar no psicólogo, aí precisa botar no sei o quê, e não tem tempo, nunca olha para o pai, nunca olha para a mãe, nunca. Eles existem para servi-lo. Aí essa criatura sai de casa desse jeito, infelizmente, às vezes não é problema dos pais, muitas vezes é, mas às vezes não, porque eles criam, tanto que tem um que é assim, tem outro que não é. É a personalidade, a alma, velho. Ela vai para a rua assim, vai para o mundo dessa forma. Egoísta, tudo é para ela. Tal, ela começa a manipular para conseguir tudo que quer. Cara, é uma galera egoísta que, pelo amor de Deus. Só aparecer quando precisa, some quando alguém precisa, aparece quando é interesse. Encosto trata pessoas como ferramenta, relação utilitária e não humana. Um monte são assim. Um monte é assim, um monte. Então, assim, chegou no lugar, não, você não está ali só para sugar. Cara, tem gente que só quer um pouquinho. Só, me dá mais um pouquinho. Você tem um pouquinho de fiofó? Tenho. Ah, eu quero mais. Você dá mais? Dou. Ó, tem mais fiofó aí? Só mais um cadinho. Cara, é tanta gente assim que chega a dar canseira. Que você, às vezes, tem o discurso todo pronto, você está tão cansado que você não tem nem paciência para fazer discurso. Chega daquele olhar para cima, eu vou fazer. Outro dia eu tinha que fazer um vídeo sobre isso. Que eu botei esse danado desse coisa pedindo ajuda na medicina aqui. Eu estou aqui há 33 anos, sendo que mais ou menos 26 ou 27 sem parar de levar informação gratuita. Nunca parei. Nunca peço like, nunca peço nada. Um dia que eu preciso botar um pé aqui para colocar outro ali, daqui a pouco eu vou tirar. A pessoa faz assim para mim. Eu gosto mais quando você não pede. Eu não peço, né? Eu agradeço, né? Aí eu falei, cara, peraí. Então, quer dizer, você entrou com fiofó há 27 anos, e eu estou aqui há 27 anos, e falava que estava ali há década, acessando esse fiofó. No dia em que, por acaso, você mudar de proposta, aí eu não gosto mais. Só eu que quero fiofó aqui, tá? Não me venha pedir fiofó reverso, não. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, não, pera lá. Cara, eu tô aqui, ó, tá? Pode contar comigo, vai continuar sendo de graça. Agora, pelo amor de Deus, eu também sou filho de Deus, só um pouquinho, tá? Deixa para eu se formar, eu vou me formar, isso vai sumir daqui no primeiro dia que eu sair da medicina. Até lá, botei o pé só para estudar, é só uma fase e continua tudo gratuito. Aliás, muito melhor, estou com curso, estou movimentando a custoação, a forma, conteúdo, aumentei tempo de vídeo, tudo de técnica de graça. Então, assim, é importante isso aqui. Vitimismo crônico. Tudo é culpa do mundo. Você sabia que tem uma filosofia de pessoas que acham que o mundo existe para servi-la? Uma coisa, velho, é você ter uma necessidade maior. No SUS existe um fundamento chamado equidade. Equidade é o seguinte, se você precisa de mais, nós vamos lhe dar um pouco mais por uma necessidade. Por exemplo, esse ser aqui precisa de mais atenção, de alguns cuidados mais especializados. Esse só precisa de um cuidadinho, um aviso, esse talvez nem precise de quase nada. Então é equilíbrio, eu vou equilibrar a balança para quem precisa mais. Só que tem gente que usa isso como fundamento de que o mundo, por ela ser necessitada, ou está no sentido, precisa disso. Demais, cara. É minha, é meu, é para mim, ó. Você nasceu rico, pode me dar mais. Você tem mais, me dê. Então, assim, ela cria um conceito, tem que tomar cuidado com isso. Porque isso, infelizmente, faz com que você fique numa zona de cobrança e é um processo de encosto. O que mais o encosto faz é cobrar. Então, assim, uma coisa é você realmente precisar, a outra coisa é você deixar de fazer sua parte como ser. Encosto nunca faz sua parte, ele só quer sugar.
Então, esse é um caso. Encosto sofre, reclama, nunca muda, drena a energia dos outros, sempre. Ele acha que os outros são obrigados a dar energia para ele. Mentir por conveniência. Mentira pequena, mentira social, mentira para sair bem. Encosto normaliza a mentira. Eu não estou falando de estratégia para criança, eu não estou falando de, às vezes, você precisar não contar uma história mais pesada para fazer uma mãe que está vendo sofrer demais em determinada situação, onde você é estratégico, dosa a informação ou estuda como vai falar. Eu estou falando de mentir descaradamente, constantemente, com o objetivo de ganhar, em algum aspecto, vantagens. Mentira pequena. Você sabe qual foi o vídeo de hoje? Vou mostrar para você, que eu gravei hoje. Capítulo 1.9 do curso. Exatamente sobre isso que eu estou falando aqui agora. No capítulo 1.9, na estrutura 1.9 do curso, eu vou dizer para... Aqui, ó. É porque o título está um pouquinho diferente aqui. Ó. Aqui, ó. Está aqui, que eu organizo aqui. Pé no chão e análise. Espiritualidade não se sustenta apenas com teoria, nem com técnica, autocrítica, quantidade. Aqui eu coloco aqui tudo isso que eu estou falando. Ética, questão de respeito. Você não vai passar por esse curso, eu falo para o cara aqui assim, sem ouvir isso. Você não vai passar por esse curso sem saber das questões éticas, da importância dele, de quão sério é isso. E a técnica, sabe qual é a técnica? É um acordo entre você, o curso e o seu mentor, em que você vai usar os experimentos que você está fazendo para que você consiga melhor a progressão. Com responsabilidade, sem enganar, sem mentir, que você vai relatar a verdade. Porque está cheio de gente se mentindo aqui. Cheio de gente contando história mentirosa, que psicografou não sei o quê, que canalizou não sei quem, lotado de gente entrando numa onda de falta de personalidade, despersonalizando a si mesmo. Porque quando você mente, o pior, sabe qual é a pior parte da mentira, só para terminar? É que o seu inconsciente, cara, eu estudei neurologia, pouquinho, mas eu estudei. Quando você dá uma entrada que não é verdadeira, o seu inconsciente sabe. Ele sabe que aquilo não aconteceu. Mesmo que em um aspecto você crie uma imagem de que seja real, a forma como ela é gravada é diferente. Isso vai fazer com que você fique mais fragilizado internamente, porque aquilo não aconteceu. Você sabia que uma coisa que não aconteceu não pode ser vista de forma reversa? Sabe como é que você pega alguém na mentira? Manda contar o contrário. Porque a mentira ela tem um circuito. Ó. Ela sai por um lado, ela sobe pelo neurônio, ela espera o córtex pré-frontal, ela vai, roda no circuito, entra no processo da amígdala, entra no hipocampo, volta. Não dá para voltar quando não aconteceu. É só você mandar a pessoa contar a história ao contrário. A pessoa não consegue, porque não tem enraseamento dendrítico, aquilo não rodou, aquilo entrou no campo da imaginação. Foi mais para o córtex pré-frontal do que o processo de criação. O que acontece nisso é que esse mesmo processo faz com que você não tenha formação de personalidade para você mesmo. A sua palavra interna é fraca, a sua autoconfiança é fraca, por mais que você esteja tentando demonstrar para os outros. É por isso que o mentiroso precisa contar vantagem constantemente, ele perde a noção do senso. Ele começa a mentir, daqui a pouco não dá mais sentido, então ele tem que contar uma mentira ainda maior. Pode ver se é espiritualista, ele cada vez é piorando. Um dia ele teve contato com não sei o quê, outro dia foi com não sei o quê, outro dia foi um sei, não sei de onde, ele não tem limite. Aí o senso começa a ser perdido, porque como ele não consegue medir, não tem raseamento de verdade, ele não tem medição onde ele estava, para onde ele vai. Então a única coisa que ele sabe é que ele precisa aumentar cada vez mais aquilo, sem saber dosar o quanto. Então, na verdade, é um processo de despersonalização. Isso que eu estou falando é neurológico. Você passa a não ter mais segurança dentro do seu ser. Jamais minta. Seja você na maior incrível que você é. Você é incrível, tá? É maior, inclusive, sendo você do que saindo de você. Se você sai, você se torna menor. Enganar deliberadamente, que está dentro desse termo, tá? Promete sabendo que não vai cumprir. Engana sabendo que está enganando. Encosto se acha esperto. Não faz isso. É que é atitude de encosto, tá? Roubar, mesmo que seja um pouquinho. Roubar tempo das pessoas, roubar dinheiro, roubar ideia, roubar crédito, encostos. Ah, mas todo mundo faz, né? É normal, espertinho um pouco, eu sou brasileiro, ainda desgrama, coitado do brasileiro, tem um monte de brasileiro honesto. Então, assim, não pode. Tudo registro na consciência e fica registrado, tá? É atitude em curso.
explorar emocionalmente, usar a culpa, usar o medo, usar dependência, encosto, manipula sentimentos, chantagista, isso é laço tóxico. Não manipule as pessoas para conseguir o que você quer e você faz isso sem perceber. Eu fui manipulado diversas vezes, muitas vezes. Até mesmo, eu não era mais novo, tive uma namorada que incorporava. E ela sabia que eu estava meio que naquele negócio já, trabalhava em centro espírita, lá em Salvador. E ela incorporou. Ela queria uma coisa, incorporou. Aí no final, o espírito falou assim, olha, quando eu sair daqui assim, você precisa cuidar mais dela nesse ponto aqui, porque você tá meio... O espírito me deu, e eu saiu, ela assim, o que foi que houve assim? O que foi? E ali, já não era mais, era besta, mas nem tanto. Então tem gente que usa a própria espiritualidade para... Chamamos diversos médiuns que usavam a mediunidade para manipular. Vários, essa coisa que eu estou falando para você aqui, oxe, não pode usar a espiritualidade para enganar os outros. Olha, meu mentor falou que nós tivemos um caso em outra vida, para poder ficar com a pessoa. Ética vem para PQP aí. Fazer chantagem emocional que é porta disso aqui. Se você não fizer isso, eu vou ficar mal. Depois de tudo que eu fiz por você, velho. Eu começar a ficar de cara feia porque não faz o que você quer. Por que você tem nada não? Pode fazer isso não, coisa de encosto, tá? Não pode não, não pode. Não assumir os seus erros, caráter é uma coisa bonita. Nós vamos errar, velho. Peça desculpa. Qual o problema? Jamais eu peço coisa de encosto. Caráter, olha, velho. Chega pra pessoa, velho, ó, pô, mas não tive intenção, tá? Não foi, tá tudo bem. Olha, encosto prefere estar certo do que ter paz. Tá? Isso é um orgulho que você tem que trabalhar. Viu? Não tá certo isso. Aqui orgulho escancarado, inclusive. Tá? Passivo-agressivo. Não fala diretamente, fica de indireta, climinha pesado. Encosto ataca sem se responsabilizar e se envenena ambientes. Na espiritualidade está lotado. Você tá... Cara, as pessoas fazem isso com uma... Nós já fizemos isso muitas vezes. Temos que tomar cuidado para não fazer. Você, hein? Essa espiritualidade, eu queria que os outros vissem essa espiritualidade. Eu queria... E cadê? Cadê esse espiritismo? Cadê o reiki agora? Cara... Pronto que nem uma artimanha, um arpão preparado para dar uma no meio dos seus peitos. Aí você fica assim... Uxi. Se envenena os ambientes, envenena as relações, envenena as amizades, tá? Então, muito importante você tomar cuidado com esse passivo agressivo aqui. Existe pra caramba. Inveja disfarçada de crítica. Pessoa que não consegue ver o outro crescer. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a exposição, porque, infelizmente, elas existem. E as pessoas... não é meio que... Vê, é um processo... É estudado pela própria psicanálise isso. Tem um tipo de personalidade, ou alguma forma, ela é formada depois de muita frustração. Não são todos, não, tá? Algumas pessoas formam assim. E quando ela vê que você tem algo que ela não tem, seja o que for, beleza, capacidade de argumentação, ou riqueza, ou um jeito de escrever, ou você é engraçado, então ela vai tentar te diminuir. Ela, com a intenção, porque ela, na verdade, queria ter aquilo que você tem. Ela queria ter feito aquela piada, ela queria conseguir fazer o que você faz, ela queria estar na posição que você está. Como ela não consegue, ela vai tentar lhe destruir. Isso, infelizmente, acontece. Isso é uma atitude de encosto, porque é uma atitude inconsciente. A pessoa é assim, ela é perversa. Isso aqui é uma perversidade. Ela pode até ter por lado os amiguinhos que ela... a gente é muito bonzinho, nós somos da paz. Esta atitude é uma atitude de encosto e precisa ser trabalhada. Quero ver até quando. Como assim, velho? Que comentário estranho é esse? O que é isso? É
uma celeuma, o que aconteceu? Uma raiva, um ciúme de alguém. Então, tem gente que tem inveja de quem é feliz, de coisas, ou de quem demonstra felicidade nesse mundo que a gente vive de rede social, que a gente sabe que lá é, tá? É de tudo. O encosto se incomoda com a leveza dos outros. Então tem que olhar. Controle emocional do outro, que entra naquela coisa da manipulação. Querer saber onde vai, com quem fala, com quem pensa, não pergunta, controla. Controle não é cuidado, é posse. Se você está numa relação, isso vai acontecer. O que é isso que você está falando? Estou falando com quem? Estou falando com quem? Deixa eu ver. Isso é coisa de encosto. Se você não confia na pessoa, se ela não transmite confiança, você precisa conversar sobre outra ótica. Olha, eu não estou sentindo segurança. Aí tem que ver porque isso é uma questão traumática, se de fato aquele comportamento daquela pessoa não está de acordo, mas dominar o ser está cheio de gente dentro de relação dominados, controlados. Não pode falar, não pode fazer, não pode nada, porque será julgado. Lógico que existe um processo de sensatez, né? Você não vai sair por aí também fazendo qualquer... Você tem que ter uma sensatez. Sei lá, você está com uma pessoa, você sabe que você tem que tomar cuidado, fica chamando a atenção, ou curtindo coisas que não deveriam, conversando com gente que não deveria, sobre situações... Aí já é uma questão de ética, que é um outro princípio. Eu estou falando do princípio no momento de dominação. Se não está legal, você não pode fazer isto. Tá? Por que você está assim? Você veio de um trauma, aconteceu algumas relações traumatizadas, você foi traído em algumas relações atrás? É preciso ver. Porque essa pessoa justifica as atitudes, são coisas que você tem que pensar. E é preciso falar desse jeito. Porque às vezes você é responsável, tá? Independente se precisar de ajuda, você está sendo encosto. Você precisa de ajuda. Você vai procurar um psicólogo para direcionar você, precisa nortear. Está se vivendo, se às vezes veio de uma relação ruim, viu sua mãe vir de uma relação ruim, então sua vida toda foi ruim, então você acha que vai acontecer com você um processo traumático, precisa de cuidado, tá? Mas ainda assim, independente do que você precisa, nós entendemos, respeitamos, esta atitude é a atitude de encosto, ponto. Que é uma atitude de dominação de parceiro ou parceira. Você decide, você impõe, tem gente que é um negócio, cara, é absurdo o negócio, chega em níveis que não dá para saber. Uma coisa, você não tem medo, tá tudo bem, você está dentro da sua relação, em paz com a sua pessoa, que confia um com o outro, está ali, não esconde nada, tal. A outra coisa é um processo meio estranho. Infelizmente, a gente vive num mundo difícil, onde tanto a pessoa que está ali ela é insegura, porque realmente é quase todo mundo meio sem caráter, ou boa parte da população sem caráter. Aí é meio difícil onde é que vai colocar. Melhor é se afastar, porque você não pode fazer alguma coisa porque as pessoas estão dessa forma. Existe um limite até onde você pode chegar. Você não pode fazer, nem pode deixar chegar. Não aceito isso. Não, porque está aqui. Quer olhar, está aqui. Mas por que você está fazendo? Pode olhar o que você quiser. Mas por que você está fazendo isso? Você tem que chamar a atenção. Não é normal isso. Tem algum problema. Não, eu estou te falando que está tudo bem. Olha, eu sei que você veio de uma relação difícil, tá tudo, ou o que aconteceu, mas olha, eu sou tranquilo, tá? Tá aqui. Quer eu dar uma olhadinha? O que você precisa de mim para te passar confiança? Você que está do outro lado, precisa também ajudar. Porque às vezes é uma pessoa muito boa, traumatizada, mas independente de qualquer coisa, independente do amparo e da ajuda do parceiro, a atitude é a atitude de encosto. Aí ela apoia, mas eu tenho trauma. A justificativa que eu falei no começo que ia margear o vídeo inteiro. Tratar o outro como propriedade, é meu, é minha. Pessoa não é objeto, não é posse, tá? Ela está com você porque ela quer estar. E vai estar com você. Melhor ainda se você estiver em um ambiente extremamente legal. Inclusive tem gente que faz isso com amigo. Você falou, como é que assim você está falando com essa pessoa? Tem gente que tem é um vínculo de obsessor, que é só comigo que pode, tá? O outro não. É um processo obsessivo. Existe um processo de sensatez em cada lugar que precisa olhar. Infelizmente, a sensatez é um negócio complicado. Tem gente que proíbe o outro de viver, não deixa sair, não pode sair, dependendo da situação, obviamente, com todos os devidos cuidados, com amigos, não deixa crescer. Tem gente que atrapalha a vida profissional do outro. Mina a vida. Você sabia que relação você pode, de fato, estar ao lado de uma pessoa que te faça crescer, que te liberte, ter outra que te trava, ela vira uma vampira, um encosto do seu crescimento. Porque eu já conheci pessoas aqui na área da saúde, que era fisioterapeuta e não pode atender mulher. Não pode não, só homem. A esposa não deixava. E o vice-versa, tá? Os processos, como é que acontece?
no meio termo, uma placa lá, tal, que existe mesmo dificuldade, existe medo, existe tantas outras coisas, existe insegurança, existe coisas que acontecem, existe, sei lá, as pessoas não têm muito controle do mundo, né? Mas na profissão, né? Uma coisa como é que é. Então, 50% das relações financeiras em média da pessoa era complicado, não conseguia crescer, a pessoa não tinha crescimento, velho. Como que faz? Confia ou não confia, né? Melhor sai de perto ou fica? Não, fica porque eu gosto dela, então ela gosta de mim, nós vamos assumir isso aí. Vou minar aqui as minhas situações para poder manter isso aqui, porque, sei lá. Então, assim, é um processo de violência silenciosa, diária, de dia a dia, de minando, minando. A pessoa não cresce, porque ela é dominadora. Não deixa, não pode. Tem gente em locais, tinha uma pessoa que tinha uma academia. O cara tinha uma academia, velho. Não podia malhar a mulher bonita na academia dele. Só podia malhar homem, criança, e até certo ponto, e idosas. Sério o que eu estou falando. É sério o que eu estou falando. Isso que eu estou falando parece brincadeira, mas é sério. Porque a academia não era tão grande, a pessoa trabalhava lá. Então, toda pessoa que entrava assim, ela era rude com essas pessoas, começava a tratar mal. As pessoas que ela considerava ameaça para ela. Ameaçar o meu patrimônio, assim. Tá? Meu docinho de coco, meu delício. Cara, isso precisa... Cara, isso que eu estou falando, alguém encaixa mais em alguém aí ou é o acaso? Alguém mais, tá vendo? Galera, depois eu agradeço a todo mundo aqui, que eu estou concentrado, tá? É sério isso aqui. Tem gente que está com você e afasta você da sua família. A atitude de encosto. Uma boa pessoa tenta falar, não, rapaz, tem paciência. Olha, beleza, seu pai, sua mãe, tem um pouquinho de cuidado, velho. Vai lá, sim, vai ver seu pai. Claro que tem um limite. Se você está todos os dias dentro da casa do seu pai, pelo amor de Deus. Não, vou lá hoje, vou lá amanhã, vou lá depois. Todos os fins de semana você está lá dentro também. Todo fim de semana você obriga seu cônjuge para da casa do seu pai também, pelo amor de Deus. É meio termo. Não, vá lá, seu pai, que isso? Vai lá ver sua mãe. Vamos junto, eu vou com você. Tem uma dificuldade ali, tá? Às vezes a sogra e a sogra são complicadas. Mas vai lá. Se conflito com uma encosto, que é exclusividade total, é meu. Isolamento é a técnica clássica de dominação. Coisa de encosto. Precisa trabalhar isso. Grosseria no trato diário, respostas atravessadas, tom rude, aparência constante de tratar mal o jeito. Encosto chama isso de é meu jeito. Não é jeito, não, isso é falta de educação. Tem um monte de gente assim. Falta de empatia prática. Até entende teoricamente, mas não se importa de verdade. Encosto não se coloca no lugar do outro. E você vive assim, é um processo de encosto. Nunca entra no corpo, nunca percebe o que o outro está sentindo. Nunca. É só você? Não, fulaninho, né? É. Ó, porque minha mãe foi internada hoje. Ah, que pena, né? Embora. Nunca, nem tem nada, não tem um argumento, uma preocupação, só o seu mundo. Essa atitude natural, isso se chama também de egoísmo natural, né? Até vai, no egoísmo natural, todas as decisões beneficiam só a própria pessoa. Mesmo quando a ajuda é pensando no ganho próprio. Eu vou fazer uma ajudinha aqui, porque aí eu posso fazer um negocinho aqui, né? Eu vou ganhar também. Esse é o, assim, não dá um ponto sem nó, como falava minha mãe. Tudo é frio. Tem um problema nas pessoas, tá? Infelizmente, nós estamos, às vezes, lidando com psicopatas, narcisistas, tá? Essas pessoas são... Todo psicopata e todo narcisista é imediatista. É fácil... Ele engana, mas ele é imediatista. Basta você filtrar um pouquinho. Dica de ouro. Começou a ser muito sorridente, muito simpático. Pode até não ser nada, mas já abre desconfiança. Olhe, essa pessoa está simpática demais. Não é para ser tão rude, mas chamou muita atenção, assim. É o cara que fala, que todo mundo está olhando. Beleza, aceite, seja, opa, legal, massa. Dá uma olhadinha, dá uma verificada, tá? Não, realmente, a pessoa é gente boa, a pessoa é simpática. Não, você vai ver que, porque o psicopata e o narcisista, eles são imediatistas. Ele quer isso aqui, então ele faz de tudo para conseguir. Se ele não consegue, ele pula como se fosse... Depois que ele consegue, ele sai como se fosse nada. Então, você vai conseguir ver histórias dessa pessoa, várias, de coisas que ela já aprontou ali. Tá? Aí eles são assim.
Eles só querem conseguir o que querem. Eles não, o maquinário deles de fingimento emocional é para conseguir o que quer rapidamente. Então você consegue fazer isso rápido. A agressividade verbal. Tom agressivo, resposta atravessada, sempre no ataque. Encosto acha que falar alto é ter razão. A violência começa na fala. Então, se a pessoa é muito agressiva, nós todos podemos eventualmente termos atitude de agressividade. Mas é um estado alterado de consciência. Você fica nervoso, sei lá. Mas aquilo não entra aqui. Tá? Vai entrar? Vai. Na hora que você fica nervoso, você trata alguém mal, é uma atitude de encosto. Ponto. Mas a pior delas não é essa. É quando a pessoa ela é sempre assim. Em qualquer situação. Aí você tem que dar uma olhada. Outra coisa que é interessante, a ironia constante. Nada é dito diretamente, tudo vem em forma de deboche. Encosto, eles usam ironia o tempo inteiro. É uma agressão disfarçada, coisa para se olhar. Prazer em causar constrangimento. Gosta de expor o erro dos outros em público. Tem gente que faz isso com o cônjuge. Cara, eu nunca entendi isso, velho. Tinha um casal que chegava perto. Fulano aí, eu não lavo as cuecas. Eu acordava de manhã, rapaz, não lava a louça. Ela lavava a roupa na frente da mesa. E eu ficava assim, velho, o que faz uma pessoa fazer isso com a parceira mais importante, da pessoa mais importante da vida dela, velho? Como é que ela faz isso? Quer dizer, se ela não tem respeito, cuidado com aquele ser que dorme, escova o dente, sei lá, troca baba, troca resíduos, vai para cima, vai para trás, vai ter por mim? Não pode, você tem que defender, velho. As suas coisinhas são feitas para ser cuidadas. Olha, a gente pode ter até problema. A gente vai em casa, a gente conversa lá dentro. Tá? Então são coisas assim, a humilhação dá a sensação falsa de poder e uma certa graça que não existe. Então isso aqui é uma atitude de encosto que precisa ser observada. Desqualificar o sentimento dos outros, mesmo se você entender, isso é frescura, isso é mimimi. Na minha época, você exagera, rapaz. Encosto invalida a dor alheia. Negar sentimento é violência emocional. É uma atitude de encosto. Isso aí é que besteira, rapaz. Não sei o que, levanta. Cara, se você não entende o que tem no coração de uma pessoa, dê um passo atrás. É a primeira sensação do processo de despertado iniciado. Ele já está cansado de responder de questões kármicas. Então ele já começou a ficar esperto. Ele já apanhou tanto que agora ele já sabe. Ele aprendeu apanhando. Esse cara vai apanhar, entendeu? Opa! Não sei o que. Bora ver, né? Deve ter alguma dificuldade esse ser aí, né? Sei lá o que ele está passando. Vamos tentar ver o que a gente pode. Então, tem que olhar isso aqui. Frieza emocional deliberada. Faz questão de não demonstrar afeto. Eu sou assim. É meu signo. Bota a culpa no signo, justifica. Encosto usa a frieza como controle. Afeto vira moeda. Não quer para mim. No outro dia, não sei o que, já não lembro mais. Isso aqui é uma atitude. Cara, como assim? Eu vivo 10 anos com a pessoa. Tem gente que ainda tem curiosidade de falar assim, eu vivo 10 anos. Se um dia a pessoa olhar para mim e falar que não quer, eu vou no outro dia, tá tudo bem. Eu falei, velho, você é um psicopata. Como assim? Não tem sentimento nenhum por quem que viu 10 anos com você? Pelo amor de Deus. Desculpa, isso não é signo, não. Isso é outra coisa, tá? Isso aqui é atitude total de encosto. Não vem colocar signo no meio disso, não. Todos nós temos entradas, são difíceis de tirar. Esse é o normal. Você vive com a pessoa, uma coisa é você decidir, não é mais para mim. A outra coisa, do nada, você fala, não é para mim, não sinto mais. Não, vai ter um processo, vamos aos pouquinhos, vou me recolocar, vou me organizar. Esse é o processo natural de um ser humano em estado de consciência natural. Então, observa aqui que muitas coisas são... Ninguém pode ser assim. Isso é um processo de defesa. Na verdade, é mais até argumentação do que verdade, às vezes. Mas, ainda assim, falar isto e achar bonito... Tem gente que acha bonito tirar vantagem em cima dos outros. Tem gente que fala para mim. Eu não consigo entender, nunca consegui entender isso. Como que uma pessoa faz uma coisa absurda, conta para você e ainda acha que... Rapaz, enquanto tem uma pessoa aqui que... Eu falei que a casa que eu falei para você, que vendeu um negócio, eu comprei bem mais barato, ela não sabia o preço, eu aproveitei.
Aí eu fico assim, estamos lidando com um Einstein ao contrário aqui, porque como é que ele tem coragem de falar isso para mim e achar que eu vou falar, pô, você é incrível. Não, para mim você é mau caráter. Ele já categoriza ali. Pode até não ser totalmente, mas essa atitude que você teve aqui é uma atitude de mau caráter, atitude de encosto. Enganou a pessoa. Ah, mas ele tá. Enganou. A pessoa não sabia. Não se enganou alguém. Alguém foi enganado. Tá? Rigidez moral seletiva. Julga todo mundo, mas sempre abre uma exceção para si mesmo. Encosto cobra o que não cumpre. Moral sem autoaplicação é hipocrisia. Tá lotado disso aqui. Isso aqui, existe coisas que são matemáticas, elas são encaixadas. Tá? Ela vai funcionar em qualquer situação. Qualquer uma. Todas as pessoas que não têm paciência com os outros, que tratam, elas precisam que você tenha paciência com ela. Todas. Não existe exceção disso aqui. Encaixa em qualquer lugar que você for. Isso aqui é incrível. Então, tem vários outros pontos que a gente não chama. Julgar sem conhecer, que a gente já falou. Criar climas pesados de propósito para causar medo. Chega calado, fecha a cara, espara a atenção. Tá? Então, ela quer criar atenção. Tem a questão da manipulação social, que aí é pior. Muda de comportamento conforme a plateia. Ele atua, ou vai atuando, vai fazendo com que aquele grupo acredite na conversa dele. Tem um monte de skills isso aqui. Aqui é um processo de manipulação mais pesada, chamada também de questão de encosto. A preguiça moral. É um pouquinho mais suave, mas não deixa de ser. Pessoa que entende tudo, mas nunca aplica nada. Encosto sabe o discurso, mas não muda a atitude. Mesmo que seja mais suave, é uma atitude até certo ponto assim, de despertar. Então, os encostos que estão no umbral, muitas vezes têm todas as informações que precisam, mas só fica na conversa, fiada, não muda. Fogem da responsabilidade, que é o próximo. Nunca a culpa é dela. Nunca é dever dela, nunca se responsabiliza. Encosto sempre terceiriza. Foi fulano. Criança faz isso com baixa consciência. Poucas são crianças, se você perguntar para ela, ela não tem muito senso crítico. Então, para medo de sofrer represália dos pais, ela disse que foi o irmão. Então, responsabilidade evitável gera questões de carga para os outros. Muita gente. Então, cara, aconteceu uma coisa, observe ela, toma cuidado, obviamente, e fale, não, fui eu que fiz isso. Eu que comi o bolo. Quem comeu essa fatia que estava aqui? Quem soltou esse pum? Vou dizer uma coisa para vocês. Negar um pum é um dos crimes mais horrorosos. Se você nega uma coisa que é sua, que englobou todos os seres do ambiente, você continua negando, você vai para o vale dos punhosos. Outro aqui. Depender dos outros sem se mexer. Sempre precisando de ajuda, nunca tentando ajudar. Vê. Essa pessoa, ela pode estar passando por um processo obsessivo, ela pode estar com dificuldades, ela pode realmente estar precisando de ajuda, ela não, às vezes, vai conseguir levantar para fazer. Ainda assim, encosto se acomoda na boa vontade alheia. Esta pessoa, mesmo que precise de ajuda, está tendo um comportamento de encosto. Certo? Nós entendemos. Ela está com dificuldade qualquer, nós vamos ajudar. A espiritualidade vai nos dar meios para ajudar aqueles que estão ali com dificuldades. Entenda, uma coisa é a compreensão de alguém com problema, a outra coisa é o fato. Você está tendo uma atitude de vampiro. Você não levanta, todo mundo está levantando. Porque assim, imagine que a gente morasse na floresta, numa caverna. Trabalhar nesse mundo é algumas formas que nós inventamos, mas de fato é só isso. Alguém tem que limpar a caverna, alguém tem que levantar para pegar madeira, para acender fogueirinha, e alguém que tem que ter a beira do rio para pegar peixe. Se você fica sentado dentro da caverna, não limpa, não sai para fazer nada, tá? Então, você não vai buscar peixinho, você está tendo uma atitude de encosto. Pode ser, eu tenho problemas, beleza, nós entendemos. Vamos ajudar você.
mas estamos lidando com um vampiro, certo? Você precisa saber disso. Vai existir todo um amor sobre você, uma compreensão espiritual, mas o normal de uma criatura, e você há de entender isso, é não permitir com que aqueles que estão ali lutando façam a ida até o rio sozinhos. Não, eu vou com você. Eu também vou, enquanto você vai no rio, eu vou subir ali para ver se eu acho mais ervas para a gente cozinhar. Você tem que participar. Subentende-se que se você não faz, você está com dificuldades. Beleza. Mas a sua dificuldade faz com que naturalmente alguém tenha que carregar você. Perfeito. Algumas vezes, super compreensível. Vamos mesmo ajudar esse ser. Ele não tem o que fazer. Não consegue andar, ele está com dificuldade. Tá com... Beleza, deixa para lá. Esse ser, ele só vai comer e beber enquanto nós cuidamos dele. Tem alguma dificuldade de entender isso não, né? Vamos fazer com amor. Mas esse ser precisa de ajuda. Ele não ajuda. Ele não tem condições de ajudar. Sei lá qual é o motivo. Tá? Ponto. É preciso que se observe. Se você pode, faça. Se não pode, vai ter. Alguém vai fazer por você, né? Sugar emocionalmente, já falei, mas tem gente que suga amigo. Sempre reclamando, sempre drenando. Nunca pergunta como você está. Nós sabemos que existe sofrimento, irmão. Nós sabemos que, às vezes, as pessoas, elas vão precisar de ajuda. Sabemos que as pessoas vão querer sair com a gente para desabafar do marido, da esposa, o que for. Namorada, da namorada. A toda vez. A 10ª vez já que essa pessoa me chama para ir num bar, e do começo ao fim da conversa é: eu falei, porque meu amor, eu acho que ele me ama não, porque eu acho que ele tá ali, porque não sei o quê, porque olha, ele faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Você está entrando com um fiofó, essa pessoa aí, né? É isso. Então, tem um limite e você tem que falar para a criatura. E olha, sou seu amigo, mas tem um ponto aí. Tem que falar. Beleza, vamos ajudar sempre, mas é preciso da reclamação constante. Nada presta, nada está bom, encosto, transforma tudo em problema. Reclamação contínua cria campo denso. Cara, uma pessoa que reclama o tempo inteiro, horrível. Que problema que essa pessoa tem, velho? Tá sempre... Não gosto disso aqui. Ai, toda vez que a pessoa chega, cara feia. Que foi? 6 meses que essa criatura chega. Vamos ajudá-la. Ela precisa. Ai, que horrível. Eu não gosto daqui, velho. Não gosto de gente. Não gosto disso aqui. Ah, você tá louco, velho. Isso aqui é horrível. Não vejo ela de ir pra casa. Não vejo. Toda vez? 6 meses já, velho. É uma atitude de encosto, mas não tem a menor dúvida. Vamos ajudar você com o tempo que você precisar, certo? Sei lá. Talvez na próxima vida você desperte. Mas você precisa entender isto. Tá? Vamos amorosamente cuidar de você. Vamos dar passe em você. Inclusive, o vídeo de hoje seria uma técnica de passe. Eu ia fazer esse vídeo. Muito boa, que eu estou usando. E eu adaptei ela em 3 situações. Depois eu vou falar para vocês. Cara, vamos ajudar. Claro que vamos. O tempo que ela precisar. Mas é preciso saber que, por mais que justifique algumas atitudes, o ato de só se manter dentro da... Você vai até para o umbral depois do desencarne. Não sou eu que estou falando, não. Isso é fato. Porque o seu magnetismo está baixo. Você não está conseguindo regular seu sistema energético. O mundo é... Cara, nesse aspecto, as leis são frias. É o mesmo princípio de você chegar na beira e pular. Vai cair todas as vezes que pular. Se seu magnetismo baixou e se mantém baixo por 1 ano, pode ter certeza que você está na reunião do umbral. Você está vibrando no umbral. Precisa de toda a ajuda do mundo, mas a gente precisa falar que essa atitude, independente de qualquer, você não tem culpa. Às vezes o cara está hospitalizado, às vezes está sem dinheiro, às vezes a situação está difícil. Vê que situação. A pessoa, às vezes, não está com saúde por um tempo muito grande, não nos cabe dizer por quê. As coisas não deram certo para ela, ela passou dificuldade financeira, está tudo difícil, os órgãos não estão funcionando direito, está com processo de encosto. Tudo faz sentido, tudo é justificável para ela continuar reclamando. A lei é clara. Ela vai ter que se adaptar em algum momento a entender que, ainda que tudo isso esteja acontecendo, a gente não sabe por quê, porque a gente está olhando, fazendo uma visão distante, né? Panorâmica da coisa.
Se você der um zoom, você vai ver que existe processo de responsabilização em alguns pontos. Não nos cabe julgar nem entender quais são. O ato faz você ir para o umbral. E não existe o que fazer. Não existe. Pacientes desse padrão têm mais dificuldade de conseguir a cura. O sistema imunológico não funciona direito, o sistema todo orgânico homeostático dele se descompensa mais facilmente. Então, a gente precisa entender que ninguém vai culpar você, a espiritualidade não vai, Deus não vai, não vai. Mas existe um fato. Lembra da história do Chico? Chico Xavier começou a resmungar. Porque o Valdo Vieira casou, teve filho, porque o Valdo Vieira saiu e outros caras casavam. O Chico era o único que não casou, velho. O único. De toda a equipe. Então, um dia ele estava no canto, assim, meio triste, com todas as razões do mundo. Mas qual foi o princípio dele? Dá um zoom. Ele não nasceu nessa visão? Eu não sei. Entendeu? Mas vamos lá. Um dia, Emmanuel apareceu para ele. Está lá, nos livros dele. Chico, eu estou tendo dificuldade para aparecer para você aqui, para fazer o meu ouvir. Eu não sei se vou conseguir mais da próxima vez. Ou você muda a frequência, ou não vou conseguir mais. É preciso que você saia dessa frequência da reclamação. Quem falou foi o Emmanuel, tá? Isso para ele. O Chico estava sob risco de sofrer assédio pesado e não conseguir mais acesso. Então, é uma regra isso, é uma lei, entendeu? A lei é fria, infelizmente. As regras universais, elas são para todos. A gravidade pega criança, adulto e idoso. Bichinho também. Pulou, caiu, velho. Não tem o que fazer. É frio desse jeito. Porque precisa ser igual para todos. Então, mesmo que justifique toda a ação, a alma, em algum momento, vai precisar aprender a passar pelas situações, mantendo minimamente as situações energéticas, fazendo bem para causar reações de retorno, para não ficar só no baixo. Porque às vezes a pessoa está ali se sentindo mal, mas há muito tempo não faz nada para ninguém. Ou nessa vida não teve condições, ou na outra também não teve. Não dá para saber. Tá? Então é importante entender que reclamação constante, independente da justificativa, eu falei isso no começo do vídeo, que a justificativa é marginal o vídeo inteiro, é uma ação que leva você a regiões inferiores, logo é uma atitude de seres que estão entre o projeto de encosto. Desleixo com os acordos, promete, não cumpre, marca e não aparece, encosto não respeita nada, não tem tempo alheio, não tem empatia, tá? Marcou. É uma atitude importante, tá? Se você faz, está tudo bem. Eu falei aqui que eu tenho várias dessas aqui. Quem está falando aqui? Eu sei o caminho. Eu lembro que eu falei para você, a diferença de você conhecer o caminho e trilhar. Saber uma coisa. Eu sei um monte de coisa que eu só estou comendo. Algumas delas, principais da minha vida, eu estou começando agora. Perdão pelo pai e questão de assédio. Só agora que eu estou começando a aprender. E paciência, amor. Só agora. Outras tantas eu tenho que deixar para a próxima vida. Vamos ver como é que é. Desleixo com acordo. Marcou? Tem que ir, velho. Não pode, uma pessoa está esperando lá, entendeu? Se você está acostumado a deixar alguém esperando, você está com um princípio estranho já. É uma atitude mais sutil, mas já beira a falta de respeito. Logo, uma atitude de encosto, sim. Como assim você deixou alguém esperando? Você marcou aquela hora, já acostumou todas as vezes que você chega atrasado? Não é normal. Alguma coisa já descompensou em você e é preciso olhar. Isso não é normal, tá? Não é. O certo é você estar lá. Marcou, você está lá. Por sempre. Aí tem um monte de outra. Parasitar emoções nas relações. Já falei sobre isso. Desorganização constante que afeta os outros. Bagunça, atraso, caos, encostos, espalham desordem. Não evoluir por escolha. Tem acesso à informação, mas escolhe continuar igual. Eu, você e todos nós. Beleza, isso é uma atitude que vai... Por que eu chamo encosto? Porque leva para uma reação de inferioridade. Tem uma chance de você densificar-se assim. Tá, ela pode acontecer. E a última parte, para a gente entrar nas perguntas. Justificar todo o tempo os seus erros. Sempre tem uma explicação, sempre tem um motivo. Nunca tem uma desculpa, um caráter ou uma... Não, ele erra, justifica. Erra, justifica. Não faça disso um ponto. Ou inventa alguma história o tempo inteiro, não. Isso é importante. Explicação excessiva para contorno de situações também é uma atitude de quem não leva a sério as coisas, as relações. Isso não está normal. Tá? É uma atitude de desarmonia, de desrespeito. Repetir padrões e culpar o mundo o tempo inteiro. Outra coisa. Sentir prazer em estar certo. Tem gente que quer vencer a discussão, é tipo advogado.
acha, nós criamos isso, que vencer é sempre falar e ter o ponto final e a outra pessoa ficar quieta. Então ela nunca abre mão de falar, poxa, você está certo. Foi mal. Não, você está certo. Cara, é tão gostoso. Já tentou fazer? Faz para você ver. Parece que você vai se humilhar, mas não, é incrível. Você se sentir melhor, velho. Quando você fala assim, não, velho, pô, pior que foi você mesmo, você falou isso para mim, obrigado por me avisar, velho. Valeu. Cara, isso faz com que você deixe de gastar energia, principalmente quando você já percebeu que você está errado mesmo. O ego, você está usando a inteligência. É muito massa isso, cara. Então, encosto confunde razão com superioridade. Nunca está errado. Tá? Falta de gratidão nas práticas. Recebe muito, reconhece pouco. Agradeça. Fale para as pessoas que você percebeu. Muitas vezes eu esqueço, sabe? A Carita me ensina tantas coisas na rua, às vezes, que às vezes eu sinto aquela vergonha gostosa, sabe? Eu passei, por entrar no elevador, eu passei. A Carita esperou, segurou o elevador, uma senhora passou. Eu falei assim, meu Deus, onde que eu tava, velho? Que segundo foi que eu fui para onde? Aí eu parei, beleza, eu agradeço ela, pô, obrigado, velho. Deveria eu ter feito aquilo. Outro dia estava eu conversando numa loja assim, a Carita entrou na Cacau Show. Eu fiquei conversando numa loja assim, com uma pessoa trans até. Batendo papo, tal, muita gente boa, velho, massa, batendo papo assim. Não, porque olha, esse carregador aqui, eu tava explicando, sem saber não sei o que, fiz uma amizade assim. E a Carita voltou, né? Aí eu falei, tchau. E a Carita na frente da pessoa me deu um chocolate. Ó, trouxe pra você. Eu peguei o chocolate, né? Ó, obrigado. Eu abri o chocolate. Mordi o chocolate. Aí quando eu saí, tchau. A Carita pegou um chocolate e deu pra pessoa. Isto, tem algumas coisas legais aqui. A falta de empatia em algum momento, em pontos que eu não percebo quais são. Eu tenho lacunas de falta de empatia, porque eu preciso me ligar. A pessoa aceitou, velho, ficou feliz, velho. E eu cheguei pra Carita e falei, porra, obrigado, velho. Olha, e eu tive o caráter pela mãe. Eu falei, obrigado, cara, de fazer isso, porque isso seria uma atitude que eu deveria ter feito, né? Mesmo você tendo me dado logo dar um chocolate assim, tem mais um aí e tal, mas obrigado, porque me orienta assim, né? Então, por isso que a gente precisa desse tipo de atitude. Então, não tem problema você reconhecer, tá? Reconheça, velho, olha. Não tem problema, é gostoso, é uma delícia quando você faz isso, porque você também trabalha no seu interior, aí você passa a ficar mais esperto e tal. Não reparar os danos causados, você machuca e segue a vida. Cara, é preciso sentir. Nós temos uma área, se não me engano, a bêndula no cérebro, que é só para ter remorso. É só para ter frustração, para não dar certo. Para fazer você sentir aquela coisa para você voltar, sabe? Não continua não, faz. Cara, se você nunca pede desculpa, pelo amor de Deus, velho, irmão. Como assim? Você é o quê? Fica esperando, não vou. Sempre. Sempre. Você é o quê, velho? O faraó? Eu falei faraó, é você? Porque eu era o Kefren. Hoje eu tô aqui humilde, entre aspas. Minhas riquezas eu larguei lá no Egito. Nós piramos, você sabe dessa história brincando, né? Que é o faraó. E aí? Tá. Espiritualizar o próprio ego. Usa a espiritualidade para justificar seu comportamento ruim. Não, porque eu sou assim de outra vida. Isso é meu eu espiritual, é assim. Isso é minha parte espiritual. É de outra vida isso. Não faz isso, pai, velho. Na verdade, você era alma cebosa desde a outra vida e continua até agora. Tá? Era encosto lá, continuou encosto no desencarne, encarnou e está encosto ainda. Então, tem que perceber que não é bonito falar, esse é meu jeito. Não, é feio isso. Não é legal isso. E é perceptível pelos mais sensatos, tá? Os loucos do mundo talvez não percebam, mas os sensatos vão ver você, vão lhe categorizar, tá? Normalizar comportamento tóxico. Não se acostume com falta de educação. Não precisa chamar atenção, mas não se acostume com porta batendo, com cadeira arrastando, com gente maltratando os outros, com coisas erradas, com falta de respeito. Não faça isso. Gente dirigindo errado, gente que não segura elevador, gente que não oferece chocolate. Não se acostume com isso. Tá? Eu sou assim, sempre fui assim. Não, estagnação. Não, senhor, você é capaz de mudar sim. Nunca use essa argumentação, aliás. Esse sou eu, não gosto não, vai embora. É assim que é. Isso é conversa de encosto, tá? Encosto que é dessa forma. Não pode. Nós somos seres em metamorfose ambulante, tá?
Inclusive, como diz Raul, eu vou desdizer tudo que eu disse antes. Então, eu vou mudar, prefiro ser e sou uma metamorfose. Não é só, né? Mude. Vá mudando aos pouquinhos, observando, alterando. Abra na sua mente a questão de mudar. Tá? Vou aumentar aqui, tá acabando. E aí vem recusar mudar e não assumir responsabilidade pela própria energia. Você é um ser que precisa assumir a sua responsabilidade energética. Então, você não vai procurar alguém o tempo todo para sugar. Você tem que saber que você tem um processo que não está compensando por algum motivo, então precisa cuidar. Tá?